Você pensa que está no controle, que sua vida está em suas mãos. Mas a verdade é que você está se rendendo. Lentamente, silenciosamente, todos os dias em que você acorda sem propósito, você cede um pouco mais. Cada vez que escolhe o conforto ao invés do desafio, você fortalece a prisão invisível que construiu com suas próprias mãos. Você está sendo fraco e nem percebe, porque fraqueza não grita, ela sussurra. Disfarça-se de descanso. Veste o manto da autocompaixão. Mas por trás disso está a desistência disfarçada de paz. E Jim Rohn já dizia, ou você corre o dia, ou o dia corre você. Você quer saber por que sua vida ainda está parada? Porque sua mente está parada. Porque a sua vontade está anêmica. Porque você deixou o mundo domar a sua alma. E o pior, você acha que isso é normal. Que crescer dói demais. Que vencer é para poucos. Mas escuta, não há glória no comodismo. Não há progresso sem desconforto. E não há vitória para quem teme cair. Você foi feito para a grandeza, mas vive como se fosse pequeno. Anda cabisbaixo, escondendo seus sonhos atrás de desculpas. Sabe o que isso significa? Significa que você está traindo a si mesmo. Porque cada vez que você ignora o chamado da sua própria consciência, você enterra vivo o seu potencial. Jim Rohn não falava apenas de disciplina, ele falava de dignidade. De você olhar no espelho e se respeitar pelo que construiu, pelo que superou e não pelo que evitou. Edison falhou 1000 vezes antes da luz brilhar. Lincoln perdeu tantas eleições antes de mudar a história. Ford foi ridicularizado antes de criar um império. Eles foram gigantes, não porque nunca caíram, mas porque recusaram viver de joelhos. E você? Vai continuar mendigando a aprovação dos outros? Ou vai levantar e conquistar o que é seu por direito? Somente é seu território. E ou você a comanda, ou será comandado. Você não precisa de motivação, precisa de decisão. A motivação vem e vai. É como o vento, mas a decisão, essa permanece. Quando Jim Rohn dizia, a disciplina pesa gramas, o arrependimento pesa toneladas. Ele não falava por estética, ele falava por experiência. Porque o preço de viver abaixo do seu potencial é pago em silêncio, no escuro, quando ninguém vê. É o vazio que grita quando a cabeça encosta no travesseiro. É a dor de saber que poderia ter feito mais, mas escolheu o caminho fácil. E o caminho fácil é uma armadilha dourada. Ele te oferece conforto imediato, mas rouba seu futuro. A cada pequena desistência, você não perde só tempo, você perde identidade. Está se transformando em alguém que você não admira. E no fundo, você sabe disso, sente isso, porque a alma não mente e o corpo não engana. Sua energia não morre, ela adoece quando não é usada com propósito. E é aí que a maioria falha, esperando por sentimentos para agir, quando a verdade é que a ação molda o sentimento. Você não age porque está confiante. Você se torna confiante porque age. Você não espera estar pronto. Você se torna pronto ao fazer. Edison não esperou pela certeza. Ford não esperou pela aprovação. Disney não esperou por segurança. Eles construíram mesmo quando tudo ao redor gritava fracasso. Jim Rohn nos alertava. Não deseje que fosse mais fácil. Deseje que você fosse melhor. Essa frase não é só inspiração. É uma convocação, uma ordem, um chamado à responsabilidade radical. Porque enquanto você apontar para o mundo, continuará prisioneiro dele. Mas no dia em que apontar o dedo para si mesmo, ali começa a liberdade. Ali nasce o dono do próprio destino. Você está sendo fraco quando reclama em vez de criar, quando justifica em vez de transformar, quando espera em vez de agir, e nem percebe, porque a fraqueza se disfarça de lógica. Ela soa racional, ela sussurra, você já fez muito hoje, você merece parar. Mas a mente milionária responde, eu mereço ser livre. E liberdade se conquista com ação diária. A fraqueza nunca bate a porta gritando, ela entra sorrateira, com palavras doces. Amanhã você começa. Só hoje não tem problema, mas cada concessão é um tijolo erguido na prisão da mediocridade. Jim Rohn dizia, o sucesso não é algo que você persegue, é algo que você atrai pela pessoa que se torna. E quem você está se tornando hoje? Cada escolha molda seu caráter, cada decisão esculpe sua identidade.
A mente milionária não se forma nos grandes momentos de glória, mas nos pequenos instantes de decisão onde ninguém está olhando. É ali que o verdadeiro eu nasce, não quando você ganha, mas quando decide continuar mesmo sangrando. Você está sendo fraco quando escolhe conforto em vez de crescimento e nem percebe, porque o mundo aplaude a zona de conforto. Mas é na zona de confronto que nascem os visionários. É onde nasce a versão de você que o mundo ainda não viu, mas que você precisa conhecer. E essa versão exige sacrifício, exige disciplina, exige coragem para perder hoje, se for necessário, para vencer eternamente. Coragem não é a ausência de medo, é agir mesmo com ele. Jim Rohn sabia disso quando disse: não deseje que seja mais fácil, deseje que você seja melhor. A vida não vai suavizar o caminho, ela vai endurecer você, mas só se você permitir, só se você decidir que cada queda é um degrau, não uma derrota. Você está sendo fraco quando diz, não consigo, antes mesmo de tentar. Quando espera motivação para agir, em vez de agir para gerar motivação. Os fortes não esperam o clima mudar. Eles aprendem a dançar na tempestade. Eles não recuam diante da dúvida. Eles a encaram e a dobram com ação. A mente milionária entende que a dor da disciplina pesa gramas, mas a dor do arrependimento pesa toneladas. Entende que o fracasso não é o fim, é apenas a verdade dizendo que ainda há mais para aprender. Você quer crescer? Então pare de buscar o fácil. Abrace o difícil. Pare de se esconder atrás de desculpas. Enfrente sua própria sombra, porque é nela que está o poder que você tanto busca. Você foi condicionado a procurar atalhos, a querer resultados sem plantar sementes. Mas Jim Rohn foi claro: para cada esforço disciplinado, há uma recompensa múltipla. O mundo não premia intenção, ele premia execução. Cada dia que você procrastina é um tijolo a menos no império que você deveria estar construindo. Sabe por que você se sente vazio, perdido, estagnado? Porque trocou propósito por conforto. Trocaram sua ambição por distrações, seu chamado por conveniência. E isso está te matando lentamente. Não existe nada mais perigoso do que um homem que não conhece seu próprio valor. Porque ele aceita migalhas quando nasceu para o banquete. Ele anda em círculos, enquanto poderia estar abrindo trilhas. Você não nasceu para sobreviver, nasceu para dominar. Mas dominar exige presença, exige decisão, exige que você pare de se comparar e comece a se concentrar, que pare de buscar validação e comece a construir convicção, porque uma mente fraca procura aprovação. Uma mente forte só precisa de clareza. Clareza não vem do mundo externo. Ela nasce no silêncio, quando você fecha os olhos para fora e os abre para dentro. Quando para de ouvir o barulho das expectativas e começa a escutar o som da sua própria verdade. Jim Rohn dizia: você deve se tornar milionário não pelo dinheiro, mas pela pessoa que precisa se tornar para alcançar isso. E é aí que muitos se perdem, porque querem o prêmio, mas recusam o processo. Você não vai construir uma mente milionária assistindo vídeos e anotando frases. Você constrói enfrentando os próprios medos, criando hábitos inegociáveis, cortando as desculpas pela raiz. A mente milionária não nasce do conforto, ela floresce no desconforto bem administrado. Você quer ser forte? Pare de fugir da dor. A dor é a sua mentora, o fracasso é o seu espelho. A dúvida é só um convite para agir. E a disciplina é o seu verdadeiro superpoder, porque todo homem disciplinado se torna, inevitavelmente, um homem livre. Disciplina não é castigo, é libertação. Quando você treina sua mente para fazer o que precisa ser feito, mesmo sem vontade, você quebra o ciclo que prende 97% das pessoas na mediocridade. Jim Rohn repetia: a dor da disciplina pesa gramas, a dor do arrependimento pesa toneladas. E o que você está acumulando? Gramas ou toneladas? Você acorda e domina a manhã ou é arrastado por ela?
Você planeja o seu dia ou espera que ele te poupe da responsabilidade? Toda vez que você posterga um hábito, você está treinando o seu cérebro para se contentar com menos. Mas você não nasceu para menos. Você nasceu para impactar, para liderar, para ser um exemplo vivo do que acontece quando alguém se compromete com sua melhor versão. Mas esse compromisso exige renúncia. Renúncia das distrações, da preguiça mental, da ilusão de que amanhã será mais fácil, porque não será. E aqui está a verdade crua: ninguém vai te salvar. Não importa o quanto te amem, ninguém pode treinar sua mente por você. Ninguém vai acordar às 5 da manhã no seu lugar. Ninguém vai estudar, se levantar, tentar de novo, se você não fizer. Porque enquanto você está distraído, alguém lá fora está focado. Enquanto você duvida, alguém está avançando. Enquanto você busca atalhos, alguém está pavimentando uma estrada de verdade. A disciplina é o código dos vitoriosos. E sabe por que ela funciona? Porque não depende de motivação, depende de decisão, de acordar todos os dias com clareza. Ou você se torna o comandante da sua mente, ou será escravo das suas desculpas. Essa é a linha que separa o homem comum do homem imparável. E você precisa escolher de que lado quer estar. E agora você está diante do espelho. Mas não é um espelho comum. É um espelho que revela o que você tentou esconder. Sua complacência, seus medos, suas desculpas disfarçadas de lógica. Você pode continuar dizendo que o mundo está difícil, que o governo, a crise, a infância, o ex-chefe, a falta de apoio são os culpados. Mas cada vez que faz isso, você entrega sua força. Você assina um contrato invisível com a mediocridade. Mas existe uma outra escolha, uma que começa no silêncio da madrugada, quando ninguém está olhando. Uma que exige coragem para dizer: chega, eu assumo. Essa escolha chama-se responsabilidade. É nela que os fortes nascem. É nela que Jim Rohn construiu seu império, palavra por palavra, escolha por escolha, erro por erro, aprendendo, ajustando, erguendo-se. Porque ele entendeu o que tantos recusam aceitar. A vida não melhora até que você melhore. Não é sobre motivação diária, é sobre um compromisso interno com a excelência, mesmo quando não há aplausos, quando ninguém entende, quando tudo parece estar contra você. Lembre-se, o sucesso é algo que você atrai pela pessoa em que você se torna. E se você decidir se tornar inabalável, disciplinado, grato, generoso, comprometido, então o universo, cedo ou tarde, começa a responder. Você não precisa ser perfeito, precisa ser responsável. Não precisa saber tudo, precisa estar disposto a aprender. Não precisa ter todos ao seu lado, precisa apenas estar ao lado da sua própria verdade. A hora é agora, o herói não virá, o herói é você. Levante-se, endireite os ombros, lembre-se do que você quer e pague o preço. Porque a fraqueza te faz sobreviver, mas é a força que faz você viver de verdade.